Oi, pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal Conta aí Flor com a Iris. E com a Flor. Conta aí. A gente tentando fazer essas pegadinhas uma com a outra. Conta aí, Iris, é legal o canal Conta aí Flor. Exatamente. O nome é criativo. Então, o que nós vamos falar hoje pro pessoal? Vamos mostrar um trechinho para o pessoal ver. Olha que o Filtrinho falou. Que babado. É porque a gente está ouvindo as más notícias e, sério, não tem como não ficar indignada com certas notícias. A gente ia mostrar sobre o suposto OVNI, né? O suposto não. O Vanzan filmou o OVNI. Não, isso Nós ele vamos filmou preparar mesmo. o programa, porque está assim, viralizando muito o vídeo dele. Se você não viu, nós vamos fazer. Não deu tempo de separar as imagens. A gente também separou umas imagens muito divertidas que a gente viu muito de madrugada. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho do que está acontecendo, porque eu estive presente em alguma situação. Sim. Então eu posso falar, eu tenho direito de fala, vamos falar assim. Isso. Então, nós vamos começar com qual assunto para falar? Vocês quanto eu fiquei indignada com certo assunto. O que está lá no seu notebook que você pôs para a gente ver? Eu coloquei dois assuntos que o Feltrin, que o canal do Feltrin é um que eu sigo direto para poder me atualizar. Eu replico as notícias que o Feltrin fala. Se alguém falar, eu vou investigar no Feltrin. Se o Feltrin está falando. Porque o Feltrin é sério, ele investiga, então eu gosto não dele que há muitos anos. Não existam outros canais sérios. Mas investigar como ele investiga, ninguém faz. Eu sinto muito, meus colegas de trabalho, eu que sou jornalista não faço, porque tem o Feltrin aí. Se não tivesse, eu ia ter que ir atrás. Então, eu vou ver que vídeo tem aí. Nós temos hoje duas notícias bem legais, importantes. Eu fiquei muito feliz pelo Danilo Gentili, porque ele venceu na justiça o processo contra o padre Júlio Lancelotti. Esse padre, nós já vamos falar sobre ele. E também nós vamos falar de algo triste, que a Antônia Fontinelli está sendo processada em 5 milhões. Vamos ver. Esse é o da Carla Castanho. Vamos ver. Não, esse é o do Danilo. É do vamos Danilo? mostrar o Danilo. Bacana, Danilo. Vamos mostrar o que ele vai falar. Não, porque, sério, esse padre... Olha, eu acho que eu tô... Ele é chamado de padre da linguiça. Por que será? Não foi ele. Não, ele não estava falando desse padre. É que ele tomou para ele isso. O padre tomou, aí ele lançou um processo de uma coisa que não era com ele. É lógico. Não, mas esse padre, ele... Serviu a carapuça. Por aqui de padre. Desses padres, né? Tem muito padre bom, muito padre sério, muito padre que está junto com a comunidade. Mas esses aí, sei não. Gente, eu vi um depoimento de um ex-seminarista, bem... mas teve muito... Pode falar, Flor? A tua classe teve uma porção de gente que ficou defendendo esse padre. O Júlio lançou... Esquece minha classe, não sou mais da televisão, eu fui da televisão. Ainda bem, posso viu? falar, gente, uma das coisas que me desanimou muito na televisão foi ver a lacração, a mentira. Eu vi falando, não põe essa notícia. O Silvio deu uma ordem e falava tira por causa de política. E o Silvio falava do Brasil. O Silvio nunca vestiu camisa de partido. Então, isso aí era eu vi manipulação de notícias. Ainda quando bem se que fazia trocou, televisão, era assim. Trocou todo mundo lá daquele departamento. Espero que esse que esteja lá seja mais sério. Eu vi apresentador, eu presenciei coisas horríveis no palco que eu comecei a desanimar. Mas ela falava, eu ficava brava. Tenho vontade de falar. Eu, por mim, soltava tudo que eu sabia lá de dentro. São pessoas maravilhosas, quando você vê, faz coisas assim horrorosas. Então, vamos assistir o que o Feltrin falou? Sobre o padre não é o da... Mas tem denúncias gravíssimas. Aí, padrão! Vai ver o canal do Feltrin, ele quer que o padre áudio. Vai fazer agora sem a Cracolândia lá, né? Tá bravo, né? Tadinho bravo, do os caras padre. não estão mais lá, né? Alguém chegou e resolveu. Vamos. O padre simplesmente processou e depois desistiu. Eu vou ler aqui o que a justiça falou. Ele já sabia que ele ia perder, então, na verdade, ele perdeu, eu botei entre aspas aí, mas o padre Júlio perdeu a ação porque está processando um humorista porque se diz ofendido. Só que a justiça não entendeu assim, falou que tudo que o Danilo fez, tudo que o Diguinho Coruja brincava com ele, está tudo certo, dentro das regras da Constituição, liberdade de expressão. Deixa eu ler aqui, primeiro, o que saiu aqui. Então, procedimento 102.4472/34, 2022, faz 3 anos, então. 8260016. Está aqui o juiz de direito Marcelo Castro Almeida Prado Siqueira, segunda vara do Juizado Especial Civil. Então, aqui, né?
Há controvérsia, diz ele, em verificar Mas, se as... ó, nós estamos falando o seguinte: você viu que o padre deu para trás. Né? Muito! Deu para trás é recuar. Engatou uma chave. Os advogados do padre deram para trás. Minha bolinha aqui que o pessoal está curioso, porque essa bolinha aqui Os faz. advogados do padre deram para dar para trás. É uma expressão. Vou fazer meu exercício, eu nem consigo mais. Dar para trás é uma. Meu Deus, depois sou eu que falo besteira. Não, é uma expressão quando você recua. Quando você... vamos voltar ao vídeo. Posso falar? Peraí, vamos voltar. Encaixou muito bem com a situação. Vamos voltar ao vídeo. Suas redes são suficientes para gerar dano moral. Daí ele vai ficando aqui, os violáveis, aí, intimidade, mais ou menos o artigo 5º. Pode tirar que eu Foi isso? Ele falou no artigo 5º foi o seguinte: o padre chegou atrasado, e aí o juiz achou um absurdo, já queria encerrar a audiência, e ele falou assim, aí os advogados do Danilo falaram, não, eu quero que ele chegue aqui, ele explique como ele se sentiu ofendido, que eu falei, nossa, eu estou mais baixinho que você de novo. E o Danilo... minha cadeira, vai. Opa! Você subiu na vida, hein? Eu sou baixinha, já vou ficar Não, baixinha. e o que é interessante é que o Danilo, realmente, quando ele fez, falando sobre o outro assunto, ele estava falando sobre realmente o atentado que teve em Israel, sobre aquele massacre. Ele quis dizer, ele preocupado com isso e criancinhas sendo cortado o pescoço, é pesado, não pode, né? É cheio de eu ponho um pi aqui, eu ponho um pi. Então, aí ele falou que o que estava acontecendo lá na faixa de Gaza com Israel... Que o padre não estava nem um pouquinho preocupado com isso, ele estava preocupado com a linguiça. Não, com a linguiça, o padre. Mas não era para ele. Não, na verdade, o que era era em geral, que tem algumas preocupações um pouco... são estranhas. Mas até aí ele estava também fazendo humor e estava tendo o direito dele. Sabe, eu acho um absurdo quando tem humorista que apoia ditaduras. Vai ser humorista lá no... Vai para Cuba ser humorista. Coreia do Norte. Dizem, não é a Flor que está dizendo que o artista humorista que apoia a censura é porque ganha dela. Ganha muito dinheiro mas depois dela. acabou. Vai ganhar, sabe o que vai fazer com o seu porque dinheiro? Vai ficar preso num país com ditadura, que não deixa ninguém sair. Não, mas ele não vai ficar porque a elite, mesmo que tenha uma... pode falar? Vai ficar bem. Esses humorzinhos, sabe o que é? É plano B. Sabe o que se faz com plano B depois? Descarta. Mas quem defende a censura é isso. Né? Então, esses Vocês que defendem censura, sabe o que vocês são? Descartáveis. Vocês não vão servir para nada. Exatamente. Tá? Mas vão estar milionários, né? Isso descartáveis. Quem não vai poder sair do país? Descartáveis. Mas é isso que eles querem. Não vai que milionário. Se Deus quiser, não. É uma cambada. E o outro vídeo que a gente vai pôr, vai ser um vídeo curto também. O Feltrin, eu estava no palco, no caso Carla Castanha. Todas nós, mulheres, sempre ficamos do lado da mulher, mas eu falei assim, ok, Cris, com aqueles flores, beleza, é uma acusação séria, a gente sabe o que acontece, mas ela não vai denunciar o agressor? Ela não denunciou. Sim, mas ela disse que fez o BO, e o Feltrin investigando, deixa ele falar, vamos pôr ele para falar. Vamos pôr ele para falar, exatamente. Não teve nada. A condenação dela. E agora surge esse novo processo, de 5 milhões de reais por tudo. Quer dizer, o cara que revelou para o Brasil a história, ele não sofre nada. O cara, primeiro, que repercutiu a história, ele não sofre nada. Aí pega uma só pessoa de todo esse caso e transforma ela no monstro do caso. Olha, eu, como falei, investiguei esse caso. Eu posso afirmar para vocês, a Clara Castanho afirmou que fez um BO depois que o caso vazou, na Polícia Civil, falando de violência sexual. Mentira, ela jamais registrou nenhum BO. Eu garanto para vocês, não adianta a assessoria falar que o BO foi registrado, eu tenho fontes dentro da Polícia Civil, ela não fez BO. É direito dela? É direito dela. Agora, é obrigação do Ministério Público investigar esse caso, e o Ministério Público jamais investigou
esse caso, porque violência sexual é um negócio chamado ação incondicionada. O Estado pega para si o caso e é como violência doméstica, é como a Lei Maria da Penha. A mulher foi lá, acusou o marido, pediu uma protetiva, não adianta depois ela chegar e falar assim, ai, não, eu menti, eu estou arrependida. Não adianta mais. O Ministério Público tem a obrigação constitucional, legal, jurídica de investigar o caso. Então, vejam, caso curioso, né? Tem vários. Pode parar. Gente, eu estava no palco, a Cris Flores ficou revoltada. Eu falei, Cris, eu entendo, mas cadê o agressor? Eu apoio, sim, claro, a mulher, a menina, Clara, mas eu quero saber do agressor. Eu fiquei Claro. muito chateada sabendo que ela não fez o BO, ela mentiu. Então fica a pergunta, por quê? Por que que ela mentiu, Não. sendo que ela tem o apoio de toda a população, de todo Pode mundo? falar? Outra questão que estranho. fica. Para. O Léo Dias falou para mim, Flor, ele falou para mim, eu dou minha palavra, Flor, não vou focalizando. Eu tive que ser testemunha da Clara Castanho. Eu fui lá como testemunha dela, porque ela me arrolou. Não, foi um acordo. Não, foi acordo, para. Foi um ele acordo ele para ele não ser processado, não. porque ele não é mais réu primário. tirou das costas dele, tirou das costas do Matheus Valdir também. Só que o Matheus, gente, foi feita uma campanha para ele ser demitido na época. A Cris ficou muito brava e ela fez esse apoio junto com o Pelégio, na época, para o Matheus sair do SBT. Talvez ele nem saiba disso, mas ela não gostou e ela quis também que ele saísse. Foi isso. Foi uma injustiça e aí também ele Foi uma virou. Mas aí, ele pode só falar? falou, posso falar, eu estava no palco, ele só mostrou uma foto mostrando que a menina estava grávida. Ele não contou as polêmicas que estão por aí, que não cabe a mim dizer. Pode falar? Ele não foi testemunha dela? Foi. Também. Mereceu ser demitido. Porque isso mostra caráter. Mereceu ser Eu demitido. gosto tanto do Matheus. Não, mereceu. Mas aí, Foi injusto a demissão do Matheus? Foi. Posso falar? Foi O injusto. Brasil inteiro ficou contra ele. Contra ele. Não, o Léo Dias Dias. O Léo Dias da fake news. Não. O Matheus nunca fez isso. Peraí. Que o Brasil inteiro ele não. Emprego, não. O Brasil inteiro, estou falando em termos de mídia, caiu matando em cima as emissoras, a rede, a gorda, peraí. Desculpa. Peraí, só um minuto. 3, 2, 1. A rede redondinha. Não, peraí. Isso não é Brasil todo. Isso é a mídia. Estou falando na mídia do Brasil inteiro. Mas isso não conta. Imagina que mídia de Posso Brasil falar, conta. gente? Isso é uma agenda. Não, peraí, não é agenda. Não, o assunto é. Agenda. Não, o assunto é o seguinte. De fazer as pessoas mesmo não ficaram. Agora, a mídia fez um saravá em cima falando que ficou, tá bom? A verdade é essa. Saravá essa história toda essa história é toda mal contada, do início ao fim. Mas ninguém queria contratar o Matheus, ele teve problema por causa dessa notícia que ele deu. Mas é porque é tudo esqueminha do povo. O Léo Dias está milionário, não precisava se vender, mas senão ele seria preso. O Matheus Valdir não arrumava emprego, e eu posso falar, ninguém dava mais trabalho, ele estava queimado, ele ia morrer de fome. O que você vai fazer? Ficou testemunha dela. O que eu falo, é injusto a demissão dele. Foi canalice. E se pudesse, eu falava até os nomes dos canalhas, tá? Foi canalice mandar o Matheus embora por causa disso. Porque não aparece com um suposto criminoso, ou seja, que defesa das mulheres é essa que deixa um pervertido solto nas ruas? Sinceramente, deixa um pervertido solto nas ruas? É muito mal contada essa história. Sinceramente. Porque assim, se ela sofreu uma violência, a primeira coisa que a gente quer é que esse agressor não faça isso com outras mulheres. Mas ela não liga. Dane-se as outras mulheres. Aliás, o Estado também não liga? Não. Dane-se as outras mulheres. O Ministério Público foi pior do que tudo. Estou falando que é uma agenda. Não é agenda. Uma política. Pode falar? Não, pode falar? É uma agenda. Tem uma historinha atrás dessa história. Dizem, não fui eu, que não teve agressão nenhuma. Não. Flor, isso não... Dizem. O rapaz no podcast falou. Mesmo assim. Só tem uma história. Porque se o Ministério Público não entrou com uma ação, não foi feito BO. Ela tem medo que eu fale, então não vou falar. Tá? Se o Ministério Público não entrou com uma ação, não teve BO, não aparece esse nome, ninguém foi atrás de um criminoso... Será que é verdade essa história? Então, posso supor? É a mesma coisa que eu falar, olha, você tem todos os sintomas, você está doente, mas você não tem nenhum sintoma. Foi um crime assintomático?
É triste, é muito triste. Fica aí as notícias. Vamos lá. E um pouquinho do que eu vivi naquele palco, que eu vi muita coisa. Eu não Gente, teria a paciência da Flor. Eu Muita- teria sido demitida, ó. Gente, eu comecei a ficar triste. Foi muito Ela ficou difícil. triste por causa disso. Muito triste. Eu vi ia ficar muita chata. manipulação. Eu ia ficar E chata. quando eu tentei contar, dancei, né? Eu devia ter descascava tudo. Eu devia sabe o que eu ter- faria? Eu, sinceramente, eu tirava a máscara de um por um, eu armava um circo, Gente, ó, preparava posso falar? tudo. Eu guardei muitas provas, eu guardei muitas, Não, mas muitas não, coisas. isso não, Tinha pera- acontecido mesmo. não, mas isso Mas aí eu falei, não, isso vai ficar ela comigo. apagou tudo. Ah, não apaguei, não. Vai ficar comigo até o fim do túmulo. Ela está falando isso porque eu não vou fazer, não vou ficar ameaçando. Eu mandei para uma pessoa que era interessante saber na televisão. Não quis fazer nada, acabou. O problema é da Eu pessoa. fazia isso, que eu me desmascarava um por um, fazia, eu descascava o abacaxi, Mas eu não- descascava ó, a mexerica de gente, cada se tem um. uma coisa que eu Isso não gosto sim. é escândalo. Eu não fiz nem na fazenda, vou fazer fora. Eu não fazia escândalo, tô indo não. embora. Eu Como é que é fazia. o padre Júlio Lancelotti deu para trás? Gente, até o próximo vídeo. Curta, compartilha, comenta aqui. Vocês nós não acham falamos- justo a Carla Castanho falar que fez um Sobre BO tudo, e não ó, fez? E o independente. Ministério Público falar, não abrir investigação E outra sobre coisa, isso? ó, independente se vocês gostam ou não Da Clara Castanho. Não, da Clara Castanho eu não gosto. Independente. Aqui ninguém deve gostar dela. Tem gente que adora. Mas porque mas também tem gente para tudo. Não, eu sempre Não, gostei muito da dela. eu tô Antônia chateada. Fontinelli, não. A Antônia é uma... Eu gosto muito da Independente, Antônia. eu também gosto muito da Antônia, mas a verdade é o seguinte: independente se você gostar ou não da Antônia Fontinelli, o que é certo e o que é errado. Ela quer É 5 simples. milhões da Antônia Fontinelli. 5 milhões. É bom porque sabe o que é? Ela faz isso, volta à tona de novo. E aí o pessoal mas começa a porque o raciocinar. Brasil está do lado dele e você diz que não vai acontecer nada. Ninguém vai obrigar por esse homem, esse agressor na mídia. Ninguém vai obrigar o Pode Ministério falar? Público. E Eu ainda é capaz, acredito. escreve aí, da Fontinelli ainda ser processada e perder a causa. Eu acredito. Existe uma militância, uma agenda. Eu uma ó, agenda. você não tá já acreditando. estamos indo. Eu Nós já acredito vamos brigar que quando apagar a Deus luz. está fazendo as coisas ruins se revelarem. Eu espero. Está caindo peça por peça. Ó, eu estou falando as coisas quando eu falei que o do Domini lá no primeiro vídeo nosso. Que o Dominique ia Então, ficar ó, nervoso. marca esse Vai lá ver. vídeo que eu estou falando. Então, estão caindo as carapuças. Eu Está espero. um por Vamos um. ver? Vamos Vamos. ver? Curtam. Vamos, chega, né? Chega. Chega que nós vamos brigar aqui porque você falou que... Ó, depois, ó, se a gente recebeu... Ele deu para trás é porque ele não foi na audiência, mas que ele deu para Não, trás. que ele voltou atrás com o Ele processo. queria acabar o processo. É encerrar. claro, tô Não, não perdendo. quero mais. Até né? o próximo vídeo, vai. Até o próximo vídeo. Lembra de se inscrever no canal. Fui.